Outra coisa aqui é o garoto, né, que se fantasia de satanista. Tem um moleque aí, satanista. Você falou, esse menino é aquele que você falou dele aqui nos programas atrás, cara? Foi eu não me lembro quando foi, sexta Mas você citou ele algumas vezes aí e tal. Citei Aí ele uma vez, 2 vezes. Aí ele dá conselho para os evangélicos. Sei. Entendeu? Vamos ver se ele tá mandando bem ou não tá, Caião. Será que ele tá mandando? Hoje em dia, dar conselho para os evangélicos é a coisa mais fácil do mundo. É, né? Qualquer idiota tá pensando melhor. Então mostra aí o que é. Deixa eu achar ele aqui. Espera aí que eu vou conferir se é esse aqui mesmo. O pessoal aqui do Instagram, ó, vão para o YouTube ou para o portal Caio Fábio para vocês assistirem tudo sem perder nada, tá bom? Eu não me importo se aqui for secando, vão para lá. Se eu pudesse, eu passaria tudo aqui também, mas aqui não dá. Mas chega lá, tá bom? É isso aí. Vamos lá? Vamos. Aí. Pessoal do Instagram. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo agora o funk cristão, funk de Jesus. E isso é uma tentativa medonha, mostra até um desespero das igrejas em tentar arrebatar esse público jovem. Você sabe que é a coisa... Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo agora o funk cristão, funk de Jesus. E isso deixa é uma tentativa medonha. Mostra até um desespero das igrejas em tentar arrebatar esse público jovem. Você sabe que é a coisa mais difícil é você ver um espírita corrigindo outro espírita, um bandista corrigindo outro bandista, um satanista corrigindo outro satanista. Por quê? Porque eles têm o temor dentro da religião deles. E eles cumprem os princípios, cumprem as ordenâncias. A ordem que foi dada dentro da religião deles, eles seguem ao pé da letra. Aí a gente vê uma geração atual onde o satanista vem corrigindo a postura de um cristão. Gente, o que a gente está fazendo com o evangelho de Cristo? Porque é o cúmulo. Até uma pessoa de outra religião conseguir enxergar que a postura que nós cristãos estamos tendo está horrível. Sabe? Qual é a geração que a gente está profanando atualmente? Sabe? Qual é o evangelho que a gente está levando? Qual é a luz que a gente está querendo levar para o mundo? Porque se for a luz dessa maneira, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, sabe? Vamos analisar o evangelho da forma que a gente está vivendo. Vamos analisar o evangelho da forma que a gente está aplicando aqui nessa plataforma, nas outras plataformas, que tá ficando ridículo pro evangelho, sabe? Ah, mas você tá... Não tô julgando, tô falando a realidade, sabe? Você ser corrigida por uma pessoa de outra religião porque você não tem bom senso, que você tá fazendo papel de ridículo. Olha só, eu queria até saber o nome da moça, porque eu queria fazer contato com ela. Ela está genuinamente triste. Mas essa é uma coisa que cresceu há muito tempo, vem crescendo. E cresceu com o rock pauleira dos evangélicos nos anos 80, que eu vi trazerem para cá. Eu até testemunhei a assinatura do contrato em Dallas, onde me pediram para ir lá na Word, que era uma empresa enorme de música e outras coisas. E um amigo meu me pediu para ir lá fazer uma tradução. Eu estava morando na Califórnia, para ler também o contrato e tal, para ver se ele assinava. E eu fui. Foi quando eu percebi que eles estavam fazendo um contrato para trazerem bandas e tal. Mas até então estava legal. Eu sou de uma geração de roqueiros, né? Especialmente do rock mais pop. E eu assisto Woodstock até o dia de hoje. Então, mas eu nunca estimulei
as igrejas onde eu pastoreei a fazerem esses sincretismos culturais independentemente da análise. Eu defendi a vida inteira, por exemplo, o ritmo do samba em músicas cristãs. Quando todo mundo era contra, eu fui a favor. Praticava-se isso na igreja que eu pastoreava em Manaus. Tinha música de boa qualidade, havia ritmos variados, tinha tudo isso. Mas até aí estava ótimo. Os anos 80 foram muito ricos. Só que no final dos anos 80, início dos anos 90, os evangélicos, algum grupo do Rio de Janeiro, começou a querer ir para o carnaval, e a pretexto de evangelizar nos blocos de rua. Aí criaram blocos, e foram vários blocos evangélicos para a rua, aí iam vestidos de diabo, de anjo, aquelas coreografias básicas e até meio ridículas, né? Aquele diabo arquetípico brasileiro, e todas aquelas representações bregas. Aí vai lá o anjo, fura-o-diabo, tudo muito feio. Mas eles iam, aí sambavam, e as mulheres rebolavam. Aí eu falei, tá todo mundo doido para entrar no samba, no carnaval, mas estão com vergonha de irem, porque crente não vai para o carnaval segundo a ditadura da religião. Então eles estão criando uma maneira de dizerem que estão evangelizando para poder sambar nos mesmos dias e nas mesmas horas e atrás dos mesmos blocos. Foram, até que no início dos anos 2000, isso foi parando, porque os crentes já estavam mais habituados, aí iam direto para o carnaval mesmo, sem precisar do pretexto. Aí foi parando, mas foi o tempo em que o gospel se tornou uma coisa, às vezes, muito melhor como negócio de venda de música do que a chamada música secular. Você vê a quantidade de cantores que passaram a cantar música gospel, cantores seculares e vice-versa. Começou a haver um intercâmbio muito grande. Para mim está tudo bem, não tem problema. O que eu não gosto disso, é do cara ir para uma igreja, para um culto, e cobrar um cachê lá de 50, 80, 100 mil reais para ir se apresentar num culto, só para atrair gente e a igreja arrecadar um dízimo. Esse negócio de cantor gospel e o pastor tirando dízimo e o cachê do cara nas alturas, eu abomino isso desde o primeiro dia que eu vi, que foi nos Estados Unidos, em 1981. Já tinha um almanaque desse tamanho, dizendo quanto custava a pregação e a apresentação de uma quantidade enorme de pastores e de cantores gospel americanos. Eu falei, meu Deus, que isso nunca chegue no Brasil, mas chegou. E ficou até pior aqui, porque aqui tem rede de televisão de evangélicos, tem mais rádios do que em qualquer outro lugar evangélicas. A mídia evangélica no Brasil é talvez a mais forte do planeta, em sentido proporcional. Então isso explodiu, e era inevitável. Agora, eles não fazem isso com medo, como disse o garoto que se auto-intitula satanista, mas é só um menino querendo aparecer na internet. Se bater o pé diante dele no escuro, no cemitério, ele sai na carreira, pode ter certeza. Ele não segura a onda. Se o bicho feio aparecer, ele vai correr. Mas ele está aí querendo ficar famosinho, e é fácil inventar um personagem, um Zé do Caixão contemporâneo, para ter... Tem maluco para tudo, né? Aí, pois bem, não é o que ele diz, que eles estão com medo, medonho, tem que pegar essas pessoas. Não, isso já está no DNA dessa nova geração de evangélicos. Eles não têm mais
os limites anteriores, que, por exemplo, essa moça gostaria que ainda houvesse. Era o limite do ridículo, o limite do bom senso, o limite de não ter que ser imitador de alguma coisa para poder ganhar espaço. Enfim, mas tudo isso é marketing, é só marketing. É não perder o nicho. É como, por exemplo, na favela. Tem traficantes hoje que fazem parte daquele grupo, do Israel de Deus. Em vários lugares do Rio, especialmente na favela do Jacarezinho, que o pessoal mata, derruba terreiro de macumba, umbanda, quimbanda, liquida, põe no chão, fazem tudo isso em nome de Jesus. E porque Jesus ama a eles que estão enfrentando a Satanás. Aí chama o outro de Satanás, vai lá, derruba tudo, amedronta, diz que se levantar eles metralham. O pessoal tem pânico, estão desesperados. Eu tenho amigos, pai de santos, um deles, provavelmente o mais conhecido no sentido da seriedade acadêmica dele, professor, historiador, pós-graduado em várias coisas. A última vez que eu estive no Rio, ele me chamou para tomar um café, ele estava perplexo. E o chocante, sabe o que era? As 4 pessoas que o assessoravam e que pediram para ir com ele no café da manhã comigo são todas evangélicas pentecostais, que assessoram o meu amigo, Babalaô e Ivani dos Santos. Todas crentes, queriam foto comigo, tal. Não, a gente ajuda ele porque trabalhar com ele é melhor do que trabalhar com todos os pastores que a gente conhece, porque ele é íntegro. Ele respeita todo mundo, ele não faz proselitismo, veja só. E graças a Deus pela vida dele, né? E que triste que as meninas tenham preferido trabalhar com ele do que com qualquer outro pastor do lugar. Mas a moça tem razão, e não é por causa do funk, é por causa do marketing oportunista. Porque ninguém está querendo nada, esse pessoal só está querendo juntar gente. Porque para eles a bênção de Deus está na presença da multidão. Onde tem multidão, Deus está. No silêncio, na quietude, você está sozinho, está vazio e está sem Deus. Deus habita a histeria, Deus habita a histrionia, Deus habita as manifestações de extroversão perversa, louca, incontrolável. Deus habita o ataque de catarse, ou de histeria, ou até de simulação catártica. Simulação de transe, como a gente vê em muitos lugares, chegar ali e dizer: cuidado, cuidado, que a tua pepeca ficou de fora, a tua calcinha está para dentro da pepeca, a mulher pula. Na mesma hora sai do transe, como eu já fiz isso. Comecei a ver uma menina se acostumar a ficar possessa numa reunião que tinha num teatro no centro do Rio, onde eu falava às quartas-feiras. E aí um dia ela caiu possessa lá, assim com a perna aberta. Eu fui e falei no ouvido dela: para com isso, que está mó vergonha. Você está com tudo de fora, o auditório inteiro está vendo. Aí, na mesma hora, o demônio saiu, ela puxou a calcinha, se ajeitou toda e ficou bonitinha, nunca mais caiu. Então, tem muita manifestação só de folclore, de teatro e de marketing para ocupar nichos. Porque o que o pessoal quer dizer que o funkeiro tal pertence à igreja dele, na comunidade, na favela, é tudo uma questão de aquisição de passes. Não passa disso, mas não tem mais limite também. Tem pastor se orgulhando que os traficantes da favela tal assistem o culto na igreja dele. Que é o mesmo pastor que dá a paz do Senhor, com como estão vocês, seus filhos, aquilo que o Arnaldo começou fazendo na brincadeira para ilustrar o que os pastores fazem no dia a dia, na conversa pessoal, é só palavrão, a maioria deles, dessa moçada que o Arnaldo imita, se transformou em coisa normal.
O Arnaldo agora já não tem mais nem o que dizer, porque esse pessoal normalizou. Só que eles falam sério. O Arnaldo é na brincadeira. É sátira. Eles não, são assim mesmo. Tem um aí que, meu Deus, eu nunca vi um cara mais desbocado. Mas diz, para entrar aqui tem que ter permissão do tráfico. Tem outros que dizem, para chegar aqui, quero ver a polícia chegar aqui para me repreender no que eu estou dizendo. São todo um bando de não sei o que, fala todos os palavrões para ter que passar pela milícia. Você veja só onde a gente está. E o evangelho está aqui no Planalto, que eles dizem que evangelho não é. É lambeção de saco. Estão ali fazendo sexo oral. É só o que eles estão fazendo. Ninguém se converte, ninguém se transforma, ninguém muda de vida. Eles fazem a oração do falso profeta, que é que o cara quer ouvir. Eles prometem tudo. Veja só o que eles estão prometendo para a presidência aqui, para o cara. Desde o início da pandemia, o Silas Malafaia foi lá dizer que aquilo não era nada, que o brasileiro estava acostumado a tomar banho de esgoto, como o presidente também tinha falado, que tinha anticorpos para resistir a qualquer coisa. Aí foi, que ia passar rápido. Rapaz, todas as profecias dele falharam. E aí começou a morrer mais gente aqui do que no mundo inteiro. A gente passou os Estados Unidos, fomos campeões mundiais durante um tempão. E ele também dizia que aquilo ali ia passar, era uma onda, e que depois daquela onda ele já tinha dito ao presidente que haveria um tempo de prosperidade até o fim do mandato dele, como nunca houve na história do Brasil. Olha aí a inflação, olha aí a gasolina, olha aí a fome e a miséria, olha a quantidade de pessoas, olha a loucura que se tornou política pública nesse país, olha esse ministério da insalubridade que existe no Brasil, olha a maluquice. E eu responsabilizo você também, Malafaia, e todos os falsos profetas que andam com você, dizendo mentiras para um homem que também quer ouvir mentiras. É ali um Acabe, e que, graças a Deus, está acabando. O Acabe está acabando, porque vocês, se pudessem, teriam feito esse cara ficar para sempre. Eu vi lá na passeata de 7 de setembro, na Avenida Paulista, o Silas parecia que tinha de cor o discurso do Bolsonaro, ia falando, repetindo enquanto o cara falava, e eu digo, meu Deus, Deus está te vendo, cara. Deus está te vendo tramar contra o pobre, o oprimido, contra o órfão e a viúva. Está te vendo. Não pense que você vai passar pela vida, vocês todos, sem ficarem cara a cara com a luz da verdade de Deus. É uma questão de tempo. Então, o que eu tenho a dizer a essa menina é, você está abrindo os olhos agora, minha filha, mas o negócio está feio. E não é por causa do funk, é por causa do espírito que eles pregam. É do que eles dizem. Até aqueles que são legalistas contra o funk toleram todas as porcarias que o Evangelho diz que é babuge, que era alimento do filho pródigo na terra distante. Eles estão servindo como banquete para o povo. Então, abra o seu olho, aprenda o Evangelho você e fique bem atento, porque é antiga a história. Só eu estou velho aqui de falar que a coisa está desse jeito. Agora, quanto ao garoto lá que quer ser satanista, ele não aguenta encontrar um negócio de verdade na frente dele. Ele só está brincando de boneco ali, de Satanás de gesso, de não sei o quê, com uma argola no nariz, falando lá umas filosofiazinhas. Mas tem muita gente para ir atrás, não falta bobo. O Olavo de Carvalho tinha razão numa coisa, talvez a única da qual ele estivesse com razão. É de que o mundo, o futuro, era dos idiotas. Ele acabou demonstrando que era mesmo, porque ele era seguido por idiotas, embora ele achasse que para deixar de ser um idiota tinha que segui-lo. Pouca gente foi mais idiota do que ele. E ele conseguiu eleger um governo de idiotas, com muitos idiotas que o tornaram seu guru.
Mas a frase inicial, esquecendo que ele é a própria demonstração negativa do que positivamente ele enuncia, o mundo será, e o futuro, cada vez mais dos idiotas. Quem tiver o que dizer vai ser desprezado. As pessoas não querem, elas querem 1 minuto de idiotice para sair rindo 10 minutos. Esquecerem tudo, no dia seguinte não lembram de mais nada, porque também está havendo um apagamento de memória, que é uma coisa chocante. Eu fico vendo, as pessoas só se lembram do que passa na internet. E logo depois elas esquecem. Ninguém lembra de mais nada. A história morreu. E aí, bro? É isso aí. A filosofia do meme. Caio, só para... E dos mamados irmãos, como diz o Arnaldo. Exato, os mamados. Só para esclarecer aqui, que é toda vez, vamos falar aqui, toda vez, nós estamos com 764 pessoas assistindo a gente no YouTube, ok? E toda vez que você vai fazer uma crítica, você falou do Malafaia lá e tal, que essa idiotice, pai, não sei o quê. Ok. O pessoal fala que eu sou petista. Eu? Então vamos esclarecer? Vamos esclarecer isso aí. Não, eu já esclareci. Isso é malignidade deles. Eles todo sabem, mundo falando. Eles sabem que eu não sou. É porque ser do Evangelho... Você puxa saco do Lula. Marxista cultural. Marxista cultural. E eu não estou nessa polaridade de vocês, não. Vocês é que são bipolares, eu não. É só procurar, escreve aí no teu YouTube, Caio Fábio e Lula. Aí se você, depois de ouvir as dezenas de coisas que eu falei sobre o Lula, você continuar dizendo que eu sou petista, cara, você tem que andar com um rótulo de diabo mal intencionado e mentiroso na testa, porque ou então só o cara que nasceu ontem e não viu nada. Está tudo gravado, graças a Deus, né? São dezenas de coisas sobre o Lula, sobre o Bolsonaro. Toda vez que tem loucos e loucuras no Brasil, desde que eu era pastor em Manaus, eu nunca deixei de falar. Não importa se era o exército, os militares. Às vezes eu pregava em lugares, tinha gente que dizia: o senhor vai ser preso pelo exército. Eu digo: não, por quê? Porque eu falei a verdade? Então, desculpa, vocês são uns garotos desmemoriados, têm memória de peixe. Eu estou aqui, olha, há 10 mil anos atrás, já vi de tudo. E já bati em todo lado, já bati em gente que vocês não podem nem imaginar. Já sofri processo do FHC, do Serra, de gente para cá, de gente para lá. Já fui acusado pelo Lula em processos formais. Vocês não sabem de nada. Mas, se quiserem continuar nisso, já é parte da campanha eleitoral. Eles estão aqui na campanha. Estão fazendo campanha, pensam que eu não sei. Mas é um pessoal que vem só para isso. Agora, eu nunca fui petista, como eu nunca me filiei nem à rede da minha amiga Marina Silva, nunca. E nunca me filiarei a nada para eu ter essa liberdade profética no Evangelho, de bater na direita, na esquerda, no centro, em cima, embaixo. Só não bato no saco, porque eu não faço jogo sujo. É golpe. Mas tanto faz, direita, esquerda, a direção que for, se estiver errado e contra o Evangelho ou contra a verdade, vai apanhar enquanto eu estiver vivo. E você vai mentir, porque o teu negócio é mentir, não é ser justo. Qualquer pessoa justa vai lá e escreve Caio Fábio e Lula. Aí vai dizer: não, esse cara é tudo. Já tem gente aí, tem essa fake news minha, circulando aí, dizendo que eu sou o Eros Grau, aquele ex-ministro do Supremo. Eros Grau. Quem é? É o pessoal do Bolsonaro, usando a minha imagem, porque o Eros Grau tem o cabelo longo, tem barba, ele só é bem mais largo do que eu. E aí me botam de perfil,
dizendo, olha, o ministro, ex-ministro Eros Grau, olha o que ele diz do Lula. É o Bolsonaro batendo no Lula, me usando. E aqui também o pessoal do Bolsonaro querendo criar antagonismo contra mim, dizendo que eu sou petista. E aí os fanáticos de um lado ou de outro vão tomando posições contra mim, mas eu estou acostumado. Em 2018, aqueles robôs me bateram tanto em mim, mas eu até que fazia jus a ter apanhado tanto em 2018, porque eu estava falando todo dia da Marina, que era quem eu queria que fosse eleita, e falando todo dia contra o Bolsonaro, que era quem eu pedia de todo o coração que não fosse eleito, porque eu sabia que viria uma catástrofe como essa. No mínimo isso aí. Acertei tudo, diferente do Silas. Agora, o que a gente está vendo é o oposto. Aí, só porque houve essa polarização com a libertação do Lula, eles estão dizendo que eu sou lulista. E eu, cara, sou realmente, sem brincadeira, eu sou um anárquico político. Porque para você ser profeta, para você ter liberdade de profeta, você não pode ter compromisso partidário nem político com lado nenhum, nem com ninguém. Quem quiser vir me visitar, vem. Eu recebo todo mundo com respeito, amor. O que me pergunta, eu respondo com sinceridade. Agora, não sou partidário de nada. Não sou marxista, jamais fui. Lutei contra a teologia da libertação, embora eu cresce nas causas do pobre, defendesse todas elas todo dia e fizesse o que eu podia em favor dos pobres e profetizasse contra os governos que não olhavam para os pobres, eu jamais admitiria a teologia da libertação, porque ela usava a mediação marxista para fazer a interpretação hermenêutica da Bíblia. Mas o que eu acabei de dizer aqui, o pessoal nem entendeu. Então era melhor ficar em silêncio, vai estudar, vai fazer outra coisa, ou aquele que cala passa por sábio. Mas não caia dessa insensatez, não, porque o Caetano iria dizer, como no passado, meu filho, como você é burro. Como você é burro demais. Lembra aquele Esse vídeo do Caetano é sensacional. Mas eu é não um quero burro, dizer isso. é um completo burro. Você é, meu filho, totalmente. Nem burro. sabe discernir as coisas. Esse vídeo do Caetano. Eu sou petista. Não. Não. Eu sou um anarquista. Não sou anarquista porque eu não trabalho em favor do vandalismo. Eu creio em decência, eu creio em ordem. Eu creio. Mas do ponto de vista partidário, eu sou anárquico. Eu sou absolutamente livre para co-beligerar com quem estiver certo. E sem ter conluio com a pessoa. Mas eu separo pessoas erradas de causas certas. Qualquer que seja a causa certa que o Bolsonaro realize, eu vou dizer que está certa. O problema é que ele não faz nenhuma. Mas, por exemplo, demorou, queria dar pouco, deu lá aquele auxílio emergencial. Demorou, devia ter dado muito antes, devia ter dado muito mais. E devia ter continuado dando. Mas aquilo foi certo. Embora ele tenha feito para tentar recuperar, comprar votos com dinheiro nosso. Mas o pobre agradece, tanto faz. O resto eu não tenho que falar dele. O Lula, eu tenho muita preocupação com como ele vai voltar. E não acho que ele vai querer marxizar o país, não é esse o problema. Eu só espero que ele não fique hipernarcisista, como ele ficou no segundo mandato, e que ele não faça vista grossa e nem seja mais amigo dos amigos do que da idoneidade do governo, abrindo as pernas para deixar passar com muita leniência um monte de coisas, no mínimo. E eu espero que o PT não cresça de maneira tão soberana na história que comece a querer, outra vez,
fazer o aparelhamento do Estado inteiro, como o PT fez e o Bolsonaro fez mais ainda. E encheu de todo tipo de gente, inclusive de milhares de militares. Quem quer que venha e não aproveite o serviço público como ele é, não põe apenas gente de confiança nos lugares-chave, sem fazer essa mudança radical, botando só gente que repete a mesma cartilha, já chegou mal intencionado, quem quer que seja. Então, se quiserem continuar falando mentira, mintam, mas saibam que estão mentindo e não é de hoje. E se forem honestos, entrem aí no YouTube, escrevam Caio Fábio e Lula, e vocês vão ver a quantidade de opiniões. Em todo o tempo. Eu esperei ele governar 2 anos. Quando apareceu o Mensalão, eu comecei a falar. E aí não parei mais de falar, porque não parava de acontecer coisas. Aí depois ele se meteu a ser o salvador do mundo. Teve um surto de salvador da terra. Vou resolver o problema no Oriente Médio. Vou resolver o problema entre o Irã e o Iraque, lembra? Você é amigo do Ahmadinejad. Isso, você é amigo. Meu Deus, a gente aqui passando fome. Vai construir porto em Cuba. Deixa bilhões lá na Bolívia e não cobra de volta. Dá dinheiro para a Venezuela. Isso, aquilo. Quer dizer, fazendo uma campanha mundial, porque também o desejo dele era ser secretário-geral da ONU. Esse tipo de coisa, cara, eu já estava batendo antes de aparecerem as corrupções explícitas. Já tinha havido do Mensalão, o Zé Disseu estava já preso. Aí vieram as explícitas do PT, e eu conheço o Lula, eu convivi com ele 10 anos. Tivemos bastante proximidade e conversa. Não é porque eu fosse petista, é porque ele me procurava e gostava de mim, me convidava para almoçar, para jantar, para ir na casa dele, ou para encontrar comigo na minha, ou no meu escritório. Nunca me falou de política, nunca me chamou para o PT, porque desde o primeiro dia eu disse para ele que eu era um anarco. E que eu jamais... O fato de eu ser do Evangelho me impossibilita de ter compromissos radicais com qualquer ideologia ou partido. Eu estou falando de mim, não é da Elisiane Gama, que está lá no partido dela, não é de qualquer outra pessoa que tem uma vocação política, não é da nossa amiga lá, vice-governadora no Espírito Santo, que é uma santa querida. Eu tenho maravilhosa. Muito carinho pela Jaque. E por outros amigos que eu tenho. Não, eu estou falando de mim. Eu nunca quis me filiar a nada. Depois de um tempo, eu me desfiliei até de denominações, até dos evangélicos, para não ter ninguém no meu pé. E eu ter liberdade total em Deus. Eu respondo diante de Deus, da minha mulher, dos meus filhos e dos meus amigos de confiança, que eu sei que conhecem o Evangelho e me respeitam, e que têm coragem de irem contra mim. Agora, ninguém, nenhum grupo, nem coisa alguma, e de partido nenhum, todo mundo me respeita e conhece a minha isenção total. Nunca ninguém me pediu, por favor, faz isso por mim. Eles me pedem conselho, e eu dou. Eu digo, você continuar nessa, vai continuar, vai ficar mal. Para com isso. Falo francamente com todo mundo, com todo respeito, carinho, com toda sinceridade e honestidade. Se passar disso, é problema teu, responde diante de Deus, a mentira é tua. Você é que é filho daquele que nunca se firmou na verdade, que é homicida e mentiroso desde o princípio. Escolha quem você quer seguir. Agora, eu não tenho nada a ver contigo nem com a tua história.